A santa paz de Deus, amém? Glória a Deus. Mais uma vez estamos aqui, amados, para nós meditarmos nas Escrituras Sagradas, amém? Eu quero desde já agradecer todos os irmãos, irmãs, todos os ouvintes que têm acompanhado esse canal. Tudo se fez novo, amém? Para nós, para o crescimento espiritual das nossas vidas, amém? Então eu quero agradecer desde já a todos aqueles que têm se achegado, que está com o coração aberto, sensível para ouvir a palavra do Espírito Santo, amém? E nós estamos aqui nesse momento para nós meditarmos um pouco mais na Escritura Sagrada, e sabemos que essa obra que o Senhor nasceu do coração de Deus para os nossos corações era expandir o reino de Deus, alcançar almas para o Senhor Jesus e demonstrar o grande amor e poder de Deus a toda a humanidade, amém? Eu gostaria que todos aí tivessem aberto, pegar com as suas escrituras sagradas, em Mateus capítulo 5, apenas o versículo 6, amém? Que é muito importante para nós aqui, estarmos meditando nesse versículo. Vamos ler aqui com a ajuda de Deus e o poder do Espírito Santo, amém? Glória a Deus. Mateus capítulo 5 fala do sermão do monte, as bem-aventuranças, amém? Apenas o versículo 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Amém? Observamos aqui nesse versículo do Mateus capítulo 5, versículo 6, da bem-aventurança, que Jesus disse: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Esta palavra, amados, que nós vamos estar meditando sobre essa palavra fundamental, sobre a justiça, amém? E o Senhor nos traz hoje, nesse finalzinho de tarde, já sobre a justiça, ou seja, a justiça dos homens e a justiça de Deus, a justiça divina, amém? É sobre isso que o Senhor quer nos esclarecer, amados, nessa tarde, nesse canal Tudo Se Fez Novo, amém? Nós entendemos aqui, amados, que para nós, podemos entender assim que, vamos aqui falar um pouco sobre essa justiça, amém? Vamos dar aqui vamos dizer assim, podemos dizer, vamos entender um pouco mais sobre os direitos aqui, né? Direitos da justiça, o que nós possamos compreender. Então, o que é a justiça dos homens? O que é a justiça dos homens que foi constituída na terra em geral? Estamos falando sobre isso. Um exemplo, vamos estudar um pouco de direito aqui, né? Por exemplo, a justiça civil, ela ela atua para o quê? Proteger os direitos civis através de processos de conhecimento ou execução, né? Entre eles, muitos, né, que nós vimos: divórcios, inventários, cobranças, despejo, danos morais, etc. É justiça, uma justiça aqui, amém? Outra justiça também é a justiça criminal, né? Diferencia-se das justiças cíveis, pois a civil tem a natureza o quê? A reparação de direitos, que nós acabamos de falar, e não na punição de crimes, diretamente de crimes, né? Então tem a justiça que é direto do Tribunal de Justiça, né, criminal, e tem a justiça civil, que podemos contratar um advogado e o advogado resolver a nossa causa, não é assim? Nós temos que entender um pouco sobre o que é a justiça da terra. Mas nós temos que compreender que, mas ambas, tanto essas justiças, essas justiças que foram determinadas aqui na terra, ambas têm o poder judiciário de resolver, de solucionar problemas,
pela qual cada um dessas leis constituída tem a sua função estabelecida para ser aplicada entre os homens, seja ela civil, que envolve interesses entre particulares, né, pessoas físicas ou empregos, como nós falamos, empresas, etc., ou seja ela criminal, como crime, punição, prisão, né, assim que o juiz determina, do fórum, direto do fórum, do Tribunal de Justiça. Então, também podemos aplicar o quê? Então, sabemos estamos conhecendo aqui a lei, a justiça que há entre a terra. Então, também a justiça pode ser aplicada como um reconhecimento do mérito de alguém ou algo, não é assim? Né? Um exemplo, um funcionário que está numa empresa e está trabalhando muito bem, está executando o seu trabalho de uma forma excepcional. Então o patrão pode falar, olha, chame ele porque ele tem um mérito. Vamos fazer justiça para ele, né? Ele tem um mérito. Então assim é dessa forma, amados, que podemos aplicar a justiça. Portanto, a palavra justiça, ela tem origem no latim justitia, que significa justiça, equidade, julgamento, não é? O que é justo, correto, conforme ao direito à lei. Até aí podemos então compreender. Então podemos entender que a palavra justiça é um princípio e atitude que consiste no respeito aos direitos de cada um e na atribuição daquilo que é devido a cada pessoa. Então, aquilo que é justo, legítimo, correto, exato, exatidão, né? Na determinação de medida, peso, valor, etc. Não é assim? Aplicação aos direitos e das leis nas resoluções dos problemas. Então tá aí, para colocar em ordem a sociedade, a justiça, para resolver os problemas, seja qual for ele, tanto criminal como civil, né? Então, no exemplo, né, como citamos aqui logo acima, brigas, etc., né? Ou na área tanto criminal, né, dentro da sociedade. E podemos então observar que a justiça às vezes é atribuída até mesmo com tortura, não é? E pena de morte. Aqui no Brasil não tem, mas ela é atribuída até desta forma, que na verdade, entre aspas, eu não concordo, isso é uma injustiça, mas na verdade podemos observar que ela é atribuída até mesmo com torturas e pena de morte. Portanto, esses conjuntos de órgãos e jurisdições do Poder Judiciário é lenta, mas funciona, não é assim? Mas funciona. Então aqui nós já podemos entender, né, de princípio, o que é justiça, né? Então, para nós, amados, estamos trazendo para nós esse conhecimento agora, como servos do Senhor, como nós estamos debaixo da autoridade de Deus e dos princípios divinos de Deus. Então, a justiça, ela não muda, amado. É o mesmo conceito para nós. O que é? O que é para nós, como servos do Senhor, é o que? A justiça é uma coisa que é correta, é justo, que é aprazível a Deus, né? Então, fazer o que é justo diante de Deus. Está aqui. E o Senhor é justo e justificador de todo aquele que nele crê. Não é isso? Isso consiste o quê? Em fazer sempre a vontade daquele que nos justificou, inclusive nas provações inevitáveis da vida. Então, pois não vamos fazer nada de errado, mesmo que nas horas difíceis da nossa vida espiritual com Deus, mesmo que possa parecer que estamos perdendo, nós já falamos isso, mas aos olhos do mundo, acha que estamos perdendo aos olhos do mundo, sendo correto, justo, ter um caráter formado, mas vamos sempre buscar a justiça, mesmo que eles achem que nós estamos perdendo, amado, porque com a injustiça nós não ganhamos, nós perdemos, mas com a justiça nós ganhamos, amém? Por quê? Porque todos nós cremos e somos herdeiros da terra, ou seja, recebemos as bênçãos materiais dessa terra e no futuro todo o direito à herança dos céus, amado.
Amém? Então, por isso que fala, nós temos fome e sede de justiça. Então, é muito forte, amado, a justiça. Portanto, nós temos um senso muito forte de justiça que já é por si uma evidência do que? Do novo nascimento espiritual, do novo homem que somos. Isso já é evidência da nossa transformação. Amém? Da nossa formação de caráter, né? Já é, amados. Amém? É muito importante. Então, sabemos um pouco da justiça. Glórias a Deus. Glória. Então, exemplo, como nós estamos acima, né? Tanto essa justiça que se divide em várias funções, mas dentro dela, todas elas, ela tem o intuito de resolver, amado, né? De agir corretamente, de agir a balança, né? A balança da justiça. Pode ver, ela tem o peso iguais, as medidas iguais, o peso iguais. Esse é o símbolo da justiça, não é? Ela tem que ter o peso iguais. E assim é o Senhor nosso Deus, amado. Então, importante sabermos, observe que há uma ligação, uma relação juntas da justiça de Deus com a justiça dos homens. Amém? Há uma ligação. Embora a justiça de Deus é diferente, ela é superior, ela é absoluta, é completa, ela é perfeita que a dos homens. A principal diferença é que a lei de Deus é universal, é imutável, baseado que na moral e no amor eterno. Olha que maravilhoso, amado. Então a justiça divina segue o que? Os princípios e ensinamentos de Deus, revelados nas Escrituras. Está aqui toda a verdade. A palavra de Deus, a boca de Deus, que é viva, ela é justa, amado. Amém? Então a justiça divina é justa, perfeita, baseada em seus atributos o quê? De santidade, de amor e verdade. A justiça de Deus é infalível e absoluta. Observem lá Isaías capítulo 55, versículo 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, amado. O homem pensa diferente. Glórias a Deus, amado. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Os pensamentos de Deus, motivados por sua graça, pelo seu amor, excedem o que é a imaginação humana, amados. Os planos de Deus transcendem aos dos homens aqui na terra. O ser humano não tem condições de interpretar os caminhos de Deus e nunca terá, de forma adequada e permanente. Nada pode impedir os seus decretos. Glórias a Deus. Romanos 11, versículo 33 fala: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Olha que maravilhoso. Ou seja, incapazes de ser completamente descobertos ou compreendidos por nós, amados, pela nossa pensamento, amados, pela nossa imaginação. E ninguém pode penetrar a profundidade de sua sabedoria. Ninguém. Portanto, a justiça de Deus transcende nossa compreensão e é guiada por sua sabedoria infinita. Glórias a Deus. A justiça divina é através da compaixão, da misericórdia e do amor ao próximo. Amém? Valores que vão além das regras humanas. Louvado seja o nome santo do Senhor. A justiça de Deus não falha, ela é infalível, é perfeita, sem limites, baseada no amor e na onisciência e onisciente. Ou seja, conhece intenções, conhece o coração, conhece os pensamentos do homem. A justiça divina equilibra a lei e misericórdia, olhando o coração, o interior. Ao passo que a humana foca apenas nos atos e provas, pois é limitada por evidências e sujeita a falhas humanas. Por isso que há muito erros, irmão, no fórum de justiça.
Por isso que há muitos erros em pessoas sendo condenadas inocentemente. Às vezes o inocente é acusado. E aquele que deve, ele é absolvido. O inocente é preso, não é? E aquele que comete injustiça, ele é absolvido. Então, amados, glórias a Deus. Embora tudo isso, embora com toda essa falha do homem, mesmo mesmo ele conhecendo as leis aqui dessa terra, amado, além dele conhecer as terras, ele é falho, ele é humano, ele pode interpretar de maneira errada, porque ele olha o exterior, ele quer provas, certo? Ele quer evidências, e isso acaba cometendo o que, amados? Erro, irmão. Acaba cometendo erros e gravíssimos, amado. Amém? Embora a justiça de Deus é diferente, mas há uma ligação com a justiça dos homens muito forte. Por isso Jesus respeita a lei dos homens, porque não existe autoridade que não venha de Deus. E quem se opõe à autoridade, se opõe à ordem de Deus. Amém? Quem se opõe a essa autoridade, se opõe à ordem de Deus. Olha só que maravilhoso, nós vamos estar compreendendo um pouco mais. Quem obedece aos homens, êxito o mal, obedece a Deus, pois a obediência é o caminho que Jesus ensina. Observe, como já falamos, a justiça de Deus ela é perfeita, absoluta, superior que a dos homens. A justiça de Deus, ou seja, a sua lei é universal, imutável e baseada na moral e no amor eterna. Pois é diferente, mas ligada. Observem lá, por que ligada? Porque observem em Êxodo, capítulo 20 fala os 10 mandamentos, ou seja, o decálogo, estão profundamente relacionados com a justiça dos homens, agindo como uma base moral e ética que influenciou ao longo da história o ordenamento jurídico de diversas sociedades. Podemos ler que já provém de Deus. Então, considerando as leis divinas, os mandamentos que reagem às relações interpessoais, podemos observar lá do mandamento do 4 ao 10º. Abordam que valores universais que se refletem ao direito civil e penal moderno. Podemos lá, provém de Deus. Está lá o decálogo, lá nós vemos. Portanto, tem relação com a justiça humana. Então, os 10 mandamentos são vistos por muitos como uma codificação da lei natural. Princípios que a razão humana reconhece como corretos para a convivência social. Amém? São princípios de Deus. Então, observem, a justiça dos homens e a justiça divina. Veja como esses conceitos se relacionam e influenciam nossa compreensão de justiça e moralidade. Olha, pois o conceito de justiça é fundamental tanto no direito quanto na fé cristã. Olha que maravilhoso. Então Deus estabelecera a lei de justiça aqui na terra entre os homens, porque Deus é a única e verdadeira fonte de autoridade, donde segue para todos os deveres de consciência e de obedecer às autoridades legítimas, ainda que sem o conhecimento de Deus, ou seja, pagãs. Mas ela segue, amém? Ela segue a lei dos homens estabelecida por Deus, ela segue, ela está decretada aqui, amém? Então observe lá em Romanos capítulo 13, do 1 ao 10º. Pois aquele que se opõe à autoridade resiste o quê? A ordenação de Deus, está escrito. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Versículo 2. Pois a condenação não inclui necessariamente juízo de Deus. Amém? Então aqui fala em Romanos capítulo 3, do 1 ao 10, aqui o versículo 2 fala: pois aqueles que se opõem à autoridade resistem à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si condenação. Então, pois a condenação não inclui assim necessariamente o juízo de Deus, ou seja, a condenação eterna.
ou seja, dada por Deus. O próprio Deus pode julgar as pessoas pelas autoridades humanas que ele próprio designou. Amém? Não estamos falando da justiça, da condenação eterna de Deus. Não estamos falando disso no futuro. Mas nós estamos falando aqui da justiça aqui, essa justiça moderna aqui na terra, nos tempos de hoje. Então, Deus pode julgar as pessoas pelas autoridades humanas que ele próprio designou, senão também por parte do próprio Deus, de quem provém a autoridade. Amém? Então, portanto, a justiça divina e a justiça dos homens são conceitos que relacionam juntas para a nossa melhor compreensão de justiça e moralidade, ou seja, entre o justo ou injusto, entre o correto ou incorreto, entre o bem e o mal, entre o que é certo e o que é errado. Amém, amados? Então nós estamos compreendendo aqui, Romanos 13, versículo 4 fala: por isso que a autoridade é ministro de Deus, ou seja, representante de Deus, instrumento de Deus para o bem público. Olha aqui em Romanos capítulo 13, versículo 4 fala. Amém? Então as autoridades constituídas na terra, que as leis, foram instituídas por Deus para o que? Promover o bem, conforme a lei. Não lemos o que é correto? E nós temos que seguir a lei dessa terra, que essa própria lei foi designada por Deus. Então ela foi instituída para Deus, para promover o bem, conforme a lei, de maneira correta, justa, e não injusta para o mal. E muitas vezes eles interpretam para o caminho mal, ou seja, para a punição conforme a lei. Então, aqui nós podemos entender que foram instituídas sim por Deus de maneira correta, justa e não injusta para o mal. Não, mas sim para a punição conforme o que a lei manda. Conforme o que a lei manda, não para o mal. A lei vai ser aplicada, sim, vai dar correção. E para manter o que? O bem e desenvolver a ordem e o bem-estar social, amados. Então, portanto, Deus não aprova uma autoridade corrupta, uma injustiça, oficiais ímpios ou legislação injusta, que nós vemos muito aí, né? Esses homens competentes, esses homens aí que têm essas autoridades, muitas vezes de uma forma abusam dessa lei, dessa autoridade. Então Deus pode permitir que os governantes maus tenham autoridade por algum tempo, mas isso não significa que devemos obedecê-lo. Amém? Nós, como cristãos, devemos ter o que? Esse dever de consciência, manter a ordem no sentido de pagar os impostos. Ele não fala Escritura Sagrada, ou seja, obedecer às leis corretas, como ensina lá o versículo 6 e 7. Se nós lermos lá, ele fala. Romanos, ele fala próprio, vamos ler aqui, glórias a Deus, Romanos 13, 6 e 7, olha aqui, ele fala: por esse motivo também pagais tributo, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos os que lhe é devido, a quem a tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Então está aqui a própria Escritura Sagrada nos ensina, amado. Portanto é necessário, sim, glórias a Deus, amém? Portanto, é necessário que sejamos o que? Submissos às autoridades. Amém? Que sejamos submissos às autoridades. E não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas por questão que? De consciência, amado. Amém? Não por causa da possibilidade de uma punição. Sim, se cometemos algo errado, vamos ser punidos pela lei. Mas não é isso, submisso no sentido, mas por questão de consciência, amado. Amém? Nós, como cristãos, não devemos obedecer ao governo apenas por ser um dever cívico, mas porque esse é o seu dever espiritual diante de Deus, amado. Amém? Nós temos a consciência de se fizermos algo errado, nós vamos sofrer as consequências.
desse algo errado que nós fizemos, não é assim? Portanto, temer a punição, o que é? É evitar o castigo para a autoridade. É evitar o castigo que a autoridade executa sobre aqueles que não obedecem, amado. É isso, temer a punição. É evitar o castigo que a autoridade executa sobre aqueles que não obedecem, sobre aqueles que fazem o mal. Amém? Tem aquele ditado, o que não deve, não teme, amado. Amém? Portanto, devemos ter a consciência tranquila perante Deus, que estabeleceu a autoridade e nos manda obedecer-lhes. Amém, amado? E nos manda obedecer-lhe. Então é por isso, amado. Amém? Então a lealdade a Deus e a obediência civil geralmente estão associadas, amado. Notem a questão do tributo de César. Nós ouvimos lá em Marcos capítulo 12, versículo 17, os fariseus querendo laçar Jesus, querendo prender Jesus, e disse-lhe então sobre o tributo de César. Lembra essa passagem lá em Marcos capítulo 12, versículo 17? Disse-lhe então Jesus: dai a César Disse-lhe então Jesus: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. A resposta de Jesus estava na própria moeda que eles mostraram a Jesus. Amém? O próprio Jesus ensinou aos fariseus, aos discípulos. Amém? Pois nós devemos sim pagar os impostos para termos proteção, segurança e os serviços que o governo nos oferece. Amém? Esse é o princípio. Mas isso não quer dizer que concordamos com tudo o que ele faz, que o governo faz. Amém? Pois a sabedoria de Deus está acima da autoridade do imperador. Amém? Se o governo civil nega ao povo a liberdade de adorar a Deus e obedecer a Deus livremente, ele o que? Perde o seu direito, ele perde seu direito de autoridade divina, amado. Sendo assim, nós cristãos devemos se sentir livre e justificado para desobedecer, amados. Amém? Nós temos que honrar a Deus. Antes é necessário desobedecer ao homem e obedecer a Deus, o que é correto, o que é certo. Amém? Então, sempre que o governo civil proíbe a prática de coisas que Deus nos ordenou fazer, ou nos diz para fazer coisas que são contrárias a que Deus nos mandou, então nós estamos com toda a razão para desobedecer a esse governo, amados. Obediência cega ao governo não é correto, mesmo que possa ser difícil e custoso. Portanto, nós todos devemos nos reservar o direito de dizer não às coisas que nós consideramos opressivas ou imorais. Amém, amado? Isso é bíblico. Está lá em Atos capítulo 5, versículo 29. Quando Pedro ele fala. Atos ele não fala. Pedro não estava, aleluia, pregando o evangelho. Versículo 5. Obedecendo a Deus. Trouxeram-no, apresentando ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-se, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, contudo enchesse Jerusalém a vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos, Pedro e os discípulos estavam lá, afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que os homens. Eles estavam pregando lá em Atos, a igreja de Atos, o evangelho, amado. E a autoridade estava proibindo, amados. Amém? Um exemplo. Glórias a Deus. Então, portanto, nós cristãos devemos temer e honrar a Deus acima de tudo, mas o pagamento do tributo e dos impostos cobrado pela autoridade civil é igualmente uma obrigação cristã e de todos os cidadãos. Então
em uma sociedade democrática, o cristão tem parte da administração civil. Devemos fazer tudo aquilo que lhe é possível para que as ações dessa autoridade estejam em conformidade com a lei moral de Deus. Observe que o conceito de justiça é fundamental, tanto no direito quanto na fé cristã. Mas tem um porém. Nisso tudo, a justiça dos homens, sem o temor, sem os ensinamentos de Deus e sem os princípios de Deus, pode ser falha, amados. É incompleta. Amém? Injustiça e incompleta. Os homens podem criar leis baseadas em sistemas, sim, legais por sociedade, enquanto a justiça divina segue os princípios e ensinamentos de Deus, revelado que nas Escrituras. A justiça sem os princípios de Deus, no entanto, pode ser uma criação humana. E esse sistema é limitado e sujeito a erros, amado. Amém? Um exemplo, como um advogado cristão, ele busca aplicar a lei com integridade, sim, e ética, reconhecendo que as limitações dos sistemas humanos. Ele reconhece as falhas e se esforçando para promover justiça de forma justa e equilibrada, amado. Amém? Pois obedece aos princípios de Deus com temor, com paixão. E isso faz toda a diferença, amado. Amém? Como esse advogado, um exemplo dele. Ele conhece as falhas, ele conhece o erro no sistema jurídico, no sistema... ele conhece as limitações do sistema jurídico do homem, a falha do homem, mas ele se esforça, ele conhece a lei, ele aplica a lei com integridade e ética, mas ele conhece, amado, as falhas, e se esforça para o que? Promover justiça de forma justa e equilibrada, pois esse sim obedece os princípios de Deus com temor e compaixão. Portanto, a justiça divina é justa, perfeita, infalível, baseada em seus atributos de santidade, amor e misericórdia e verdade, amado. Amém? Diferente da justiça humana, que muitas vezes é limitada pela nossa compreensão e falhas, amado, não vimos? A justiça divina segue os princípios e ensinamentos de Deus, revelado nas Escrituras, pois a divina olha o coração, a intenção, perdoando, educando, enquanto a humana foca em provas e atos e retribuição. Não é assim que nós vimos? A justiça divina é intrinsecamente ligada à misericórdia e graça, oferecendo perdão, diferente da justiça humana, que raramente perdoa a dívida legal. Amém? Então a justiça dos homens olham o exterior e ela julga um erro e aplica uma punição, que muitas vezes é errada, é injusta, amado. Amém? Então a justiça de Deus, ela é perfeita. Amém? A justiça divina, segundo a fé, ela o que avalia a alma, oferecendo a oportunidade de aprendizado, amado, e transformação. Portanto, a justiça que o Senhor Jesus nos ensina nas suas escrituras sagradas, falando, significa viver em retidão, aquilo que nós vimos, viver em integridade com Deus, as pessoas e a criação sendo um atributo divino e um chamado para as pessoas agirem de forma ética, promovendo o bem-estar dos vulneráveis. Amém? Tratando a todos com respeito, com dignidade e buscando a reconciliação. Não apenas o cumprimento de regras, mas um amor prático, amado. Olha que maravilhoso. Amém? Portanto, Deus pratica a justiça ao cuidar dos oprimidos. Ele oferece a justificação que ele pela fé em Jesus Cristo, capacitando os crentes a viverem essa justiça. Ele justificou mediante o seu sangue na cruz do Calvário, amados. Nós somos justificados. A verdade vos libertará. A verdade nos libertará das cadeias, das correntes da injustiça, das correntes da mentira. Amém?
Então aquele que ama realmente a justiça e tem sede de justiça, bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, é aquele que é injuriado, muitas vezes humilhado, injustiçado, e entristece a si mesmo, entristece também o Espírito Santo, porque por motivo do seu servo estar passando por tudo isso, amado, sendo injustiçado, amém? E aquele que ama a justiça e tem sede é aquele que chora. Voltando um pouco aqui, amados, aquele que realmente ama a justiça, ele é perseguido, não é? Não é assim que Jesus ele fala. Ele tem sede, ele é perseguido, ele é injuriado, ele é humilhado, ele não é aceito pela sociedade, amém? Ele é perseguido. Nós ouvimos isso, não colocaram à prova os discípulos, amém? Mas achamos que estamos perdendo aos olhos do mundo, não, mas nós estamos ganhando, amado. Aquele que perde a sua vida, ganha lá. E aquele que quer ganhar a sua vida, perderá lá. Não é assim que Jesus ele fala? Amém? Aquele que quer ganhar o reino dos céus, a riqueza, perderá lá nesse reino, nessa terra impura. E ganhará riqueza nos céus, amado. Amém? Glórias a Deus, amado. Então, o servo de Deus, ele passa por tudo isso, amado. Então, aquele que ama a justiça e tem sede, é aquele que chora pelos seus próprios pecados arrependido, é aquele que anseia mais do que ouro, anseia a santidade, é aquele que anseia mais do que prazeres, ele anseia a obediência, amado, amém? Tem um preço a pagar, amados, a cada um de nós, aquele que segue ao Senhor Jesus. Mas receberemos o galardão dos céus. E aquele que quer ganhar na terra com injustiça, com mentira, com engano, amado, ele perderá o que é mais rico, aquilo que tem reservado nos céus para nós, irmão. Então é uma escolha, irmão. Então aquele que ama a justiça e tem sede de justiça, não quer que o próximo seja injustiçado, amado. Ele se preocupa com o seu próximo, ou seja, podemos dizer assim, a justiça social, pois nós obedecemos às leis, a justiça da terra nos princípios da palavra de Deus, ou seja, a justiça divina através da compaixão e do amor ao próximo. São valores que vão além das regras humanas, amém? E nem sempre a justiça divina é visível ou imediata, o que pode ser difícil de aceitar em um mundo onde nós buscamos resultados rápidos e concretos, não é assim? Então, observem lá em Lucas, capítulo 18, do versículo 7 a 8, a parábola do juiz iníquo. Nós conhecemos do juiz injusto. Amém? A justiça de Deus pode parecer que tarda, mas nunca falha, não é isso? Que a viúva lá, ela pediu para que fizesse justiça para ela, amado. Lucas, capítulo 18, vamos lá. Nós estamos terminando aqui, é muito maravilhoso nós falarmos sobre essa justiça, amado. Lucas, capítulo 18, do 7 e 8, ele fala a parábola do juiz iníquo, amém? Que disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus e nem respeitava homem algum. Olha, ele era juiz. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a me molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamo de dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhe farei justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Olha só que maravilhoso, amado, esta passagem, amém? Então, essa dessa viúva importunou tanto o juiz iníquo que ela acabou, aquele que não temia Deus em um homem, acabou fazendo justiça.
em prol dela. Então a Bíblia ensina que a justiça de Deus pode parecer demorada sob as perspectiva humana, mas é infalível e ocorre no tempo de Deus, no tempo certo, amado. Ainda que ele use uma pessoa pagã, ainda que ele use uma pessoa que não crê, ainda que ele use um juiz iníquo, um juiz injusto, incorreto, mas Deus, ele vira o cativeiro e vem fazer com que esse juiz venha fazer justiça, amado. Justiça aos seus filhos, amado. Deus, ele muda, se for necessário, ele muda a lei para fazer a justiça aos seus filhos, amado. Amém? Pois temos o justo juiz, o Pai Celestial, que faz justiça a nosso favor e traz também o alívio e o refrigério do errado, ou seja, do que está sendo injustiçado, amado. É só Ele. Então nós temos que esperar a justiça divina dos céus, porque a justiça aqui da terra, ela falha, amado. Amém? A justiça dos homens tarda, na verdade, falha, perpetuando a impunidade e gerando descrédito no sistema. Mas a de Deus não, amado. A de Deus não, ela é perfeita, ela é justa. Portanto, irmãos, devemos confiar o que? Na justiça de Deus, mesmo quando os resultados terrenos não parecem justos, pois temos que lembrar de que Deus vê além das aparências e age conforme o seu plano perfeito, amado. Amém? Timóteo, capítulo 6, versículo 11, fala: ó homem de Deus, foge dessas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e paciência. Amém? Miqueias, capítulo 6, versículo 8, ele fala, amados: ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus, amado. Olha que maravilhoso. Então, é isso que Deus espera que o ser humano possua, amado. Amém? Ser honesto em tudo que fizer, amados. Amém? Cultivar fidelidade compassiva, misericórdia e comprometer-se a viver em submissão a Deus. Amém? Confiar em Deus. Quando nós cristãos, é fundamental reconhecer o que é as limitações da justiça terrena e confiar somente na justiça divina, buscando sempre agir com integridade, compaixão e fé. Esse é o nosso dever. Isso é o que nós aprendemos diante de Deus, amado. Amém? Principalmente os homens de autoridades que exercem e conhecem e aplicam as leis dessa terra. Amém? Que agem de maneira correta. E ao fazer isso, nós todos não só promovemos a justiça de forma mais completa, mas também refletimos o quê? O caráter de Cristo, amado, que é o mais importante. Amém? Pois nós vivemos em um mundo que complexo, injusto, não é isso? Tantas vezes opressor. Nós vivemos em uma época que tantas vezes um inocente é tido como culpado, o culpado é tido como inocente. Nós falamos isso. Lembra? Eu li uma passagem que um senhor já avançado de idade passou 20 anos e 7 meses na prisão injustamente, irmão, sem dever para a justiça, amado. Agora, como ficam os danos na vida emocional desse senhor? Como fica a sua família? Os anos passaram, a idade avançada. É algo, irmão, que nós não podemos resgatar, amados. Ficou para trás. Amém? Mas Deus nos ajuda a partir daquele... A virar a história da nossa vida, a página da nossa vida, amados. Amém? Então nós vivemos num mundo em que Jesus Cristo é condenado e um Pilato está no trono. Nós vivemos um mundo em que tantas vezes o ímpio é aplaudido e é condecorado, enquanto o justo e piedoso é escorraçado. Enquanto o justo piedoso é escorraçado e perseguido, nós vivemos num mundo onde os tribunais tantas vezes se corrompem e são corrompidos. Não é isso? Nós podemos observar aí. Muitas vezes, amado, os juízes se vendem, amém?
Muitas vezes o juiz se vende, amém? Muitas vezes o juiz se vende, muitas vezes o justo é comprado e as sentenças são compradas. Nós vivemos em um mundo que tantas vezes a opressão prevalece. Nós vivemos num mundo em que aqueles que são nomeados e eleitos para cuidarem dos interesses da coletividade, tantas vezes surrupir, roubar os direitos da coletividade e passam a ter vantagens pessoais. Amados, isso é grave. Portanto, quem tem fome e sede de justiça, de maneira geral, ou seja, se preocupando com o próximo, com a sociedade, isso é justiça social. Não se conforma com a injustiça, ele abomina o mal, ele ataca a corrupção, ele declara guerra contra todo o esquema opressor, ele exige justiça nos tribunais, amado. Amém? Ele defende o direito do fraco, a causa do oprimido. Ele atua por uma sociedade justa, onde não haja fraude, onde não haja falso testemunho, onde não haja perjúrio, isto é, mentira, falsidade, onde não haja roubo, onde não haja injustiça, amado. Pois ele deseja que as leis justas sejam estabelecidas e cumpridas. Olha que maravilhoso. Amém? Então por isso sua oração é essa: Senhor, venha ao teu reino, amém? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amados irmãos, terminamos aqui nesse momento, mas eu digo, amado irmão, o cristianismo foi quem deu à humanidade os grandes avanços sociais, porque o cidadão do reino tem fome e sede de justiça, amados. Se observarem, a defesa dos direitos das mulheres, a defesa do direito das crianças é uma herança do cristianismo. Por isso, o maior investimento de uma nação, amado, é a família. Eu costumo falar. Se vocês notarem, o maior combate à escravidão no mundo foi liderado por cristão. John Wesley, William Wilberforce, um político britânico, líder do movimento abolicionista do tráfico negreiro na Inglaterra, lutaram bravamente por esta causa. Amém? E se observarem, a luta pela questão da quebra do preconceito racial foi uma bandeira do cristianismo. É uma bandeira dos cristãos. Então, eu digo, bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, amado. Amém? Bem-aventurado. Então, glórias a Deus, terminamos, amado, glórias a Deus, esse entendimento, amado, sobre a justiça do homem e a justiça divina, amém? Eu quero dizer a todos que vão acompanhar esse canal Tudo Se Fez Novo, amado, por mais que seja difícil, amado, por mais que seja difícil a nossa vida, em qualquer circunstância, amado, em qualquer momento, nós temos que levar a luz de Cristo, esse caráter cristão, esse caráter formado de Cristo, os mesmos sentimentos, os mesmos pensamentos, as mesmas atitudes, os mesmos princípios que Jesus tem nos ensinado, amado. Sempre a justiça, amado, sempre a verdade, seja qual ela for, seja qual for a sua situação, amado, o que prevalece é a verdade, amado. Amém? Glórias a Deus, amado. Então que fica essa lição para a meditação de cada um de nós, amado. Amém? A justiça prevalece. Amém? Então, eu quero agradecer desde já esse momento que nós aprendemos aqui sobre a justiça do homem e a justiça divina. Amém? Quero agradecer a todos e por essa noite, amém? Ter acompanhado. Deus seja louvado. A santa paz de Deus.